Na segunda parte, nós vamos falar na paisagem rural e paisagem urbana, que está no nosso livro, lá na página 45. Então, vamos lá para o quadro agora, crianças. Paisagens culturais. Podem ser, o que podem ser as paisagens culturais? Ela pode ser paisagem rural e pode ser urbana. Tá? O que forma uma paisagem rural? Ela é formada por atividades agropecuárias. São aquelas que têm formação com os animais, com a lavoura, criação de bovino, de aves, de suínos. Nós temos lá como as fazendas, os sítios e as chácaras. Então, tudo que é criado no campo, lá no campo, dá-se o nome de paisagem rural. Nós temos agora a paisagem urbana. A paisagem urbana é formada por elementos como ruas, avenidas, praças, viadutos, prédios, vamos falar, shoppings. Tudo isso são paisagem urbana, que se encontram pessoas habitando nesses espaços. Nesse pedaço onde elas se encontram, se chama paisagem urbana. As paisagens não são sempre iguais, crianças, sempre tem uma diferença entre elas. Então, vamos lá. Elas estão sempre mudando. Como é que pode se mudar uma paisagem? Por exemplo, uma paisagem que era, vamos dar um exemplo aqui de Copacabana. Era só a praia, não tinha o calçadão de Copacabana, não tinha nada daquilo. O homem foi modificando aquela paisagem, né? Houve-se a transformação e se formou aquele monumento todinho que hoje é uma Copacabana, que tem grandes prédios, pequenos prédios, que tem casas, né? Então, houve aquela transformação, dá-se o nome de paisagem urbana. As paisagens não são sempre iguais, como a tia falou, elas estão sempre mudando. Os elementos que as formam vão mudando ao decorrer do tempo. Vou dar um exemplo. Por exemplo, em um lugar que não tem nada natural, e aí vai se plantar uma planta, uma árvore, essa árvore, aos poucos, ela vai crescer, vai se transformar. Então, se você no decorrer tira uma foto daquela árvore pequenininha e no decorrer do tempo tira uma foto dela já grandinha, então houve essa transformação nessa paisagem. Ali junto com as casas, junto com os prédios, cresceu aquela árvore. Então houve-se uma transformação. Então essa árvore modificou todo aquele lugar. Ou posso dar um exemplo de um lugar que tem uma necessidade de uma ponte, né? O homem construiu uma ponte para que passasse de um lugar para outro e ali houve também uma mudança, uma ação do homem. Então, nessa parte urbana, há sempre a necessidade de transformação. Empresas, indústrias sendo formadas, sendo criadas. O homem está sempre movendo a ação na natureza. E nessa natureza ocorre-se mais transformação na área urbana, onde há a parte maior de habitação. Então, vamos lá. Essas mudanças são causadas pela ação da natureza ou pela transformação de elementos naturais. Da ação da natureza, que pode ser pelo homem, ou pode ser pela ação natural. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui, ó. Crescimento de uma árvore, como a tia falou, ou pode ser também pelo terremoto, ou pode ser pela ação do homem, o homem construindo alguma coisa, mudando a natureza. O terremoto, quando ele acontece, ele modifica, ele deixa tudo arruinado. Então, é uma coisa que era bem bonita, tornou-se uma coisa feia, um lugar feio. E o crescimento de uma árvore já é o contrário, uma coisa que não tinha ali uma beleza natural, através de uma árvore, tornou-se um pedacinho de um lugar que é da área urbana, que transformou numa parte junto com a natureza. Então, temos aí esses dois lados, que é da paisagem cultural. Ela pode ser rural, como pode ser urbana. E nessas duas partes, há transformação, há modificação.
Deixo aqui essa parte para vocês.